Bom dia, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser no módulo 6 e a gente vai aprender como pode ter começado a vida na Terra, né? A teoria que explica o surgimento da vida da Terra e como a Terra se formou. Primeiramente, né, todo cientista, até nós mesmos, a gente fica se perguntando, né, como é que era a Terra antigamente? Como é que se formou? Né, os primeiros seres vivos, como foi? Né? Então isso é sempre uma coisa que incomodou a gente, né, e a gente sempre procurou resposta para isso daí. Então até agora o que a gente tem são hipóteses, tá? A gente não tem nada concreto, nada que explique, que confirme todas essas hipóteses que os cientistas fizeram até hoje. Porém, essas hipóteses deles não foram feitas ao tempo, ao ar, né? De toda de qualquer maneira, não. Eles tiveram algo aí embasado, né, para poder explicar, para poder gerar uma hipótese, criar uma teoria do que a gente tem hoje, tá ok? Os cientistas eles calculam que a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos e que a vida surgiu há 700 milhões de anos depois. Então, por volta de 3,8 bilhões de anos atrás. Mas como será que ocorreu esse surgimento da vida? Né? Como era o nosso planeta nessa época? Então, para a ciência, não há verdades absolutas. Os cientistas elaboram hipóteses para responder perguntas como essas. Uma imagem que eles têm do nosso planeta, né, que eles acreditam que o nosso planeta deveria ser, é mais ou menos essa daí. Tá? E eles também têm embasamento nela. Pensa bem, uma supernova é a formação de uma estrela. Tá? Para quem não sabe, para quem não lembra, toda estrela ela chega um período que ela vai esfriando, esfria até morrer. Né? Que ela apaga toda a sua luz, ela para de produzir e emitir energia. E o planeta Terra, de acordo com as características dele, ele tem muita semelhança com uma supernova. Na formação do planeta Terra, né, houve ali um movimento de massa muito grande, tá? Igual uma nebulosa. Porém, ela não ficou quente por muito tempo por fora. Né? Ela se esfriou mais rapidamente do que uma estrela. Mas, professor, como é que eles chegaram a essa conclusão? Vamos pensar no nosso planeta Terra como um prato de sopa bem quente. Quando você vai comer um prato de sopa bem quente, você come ele no meio ou nas laterais? Eu, por exemplo, como ele, começo a comê-lo pelo meio, pelas laterais, desculpa. Eu começo a comê-lo pelas laterais, porque é mais frio, né? Se esfria mais rápido. E o centro do prato, né, o núcleo no caso, está bem quente. Se a gente comparar então o prato de sopa com com o planeta Terra, ele é bem semelhante. Nosso planeta é bem quente no seu núcleo, né? Mas por fora já esfriou, já formou a crosta. Até. Todo esse processo de resfriamento aí, né, a gente teve também a ajuda dos meteoros que caíam na superfície do planeta Terra nessa época. Esses meteoros são formados por água, né, e aí ajudou a esfriar o nosso planeta. E aí a gente tem uma imagem, né, mais ou menos, da cabeça de um cientista como foi esse esfriamento aí. Ó. A gente tem os meteoros caindo, eles iam esfriando, né, o magma e aí ia se solidificando. Então é mais ou menos a ideia do cientista que o planeta Terra teria sido inicialmente desse jeito aí. Tá? Essa outra imagem mostra a sequência, né, de como o planeta Terra era antes para o que a gente tem hoje. Então ele é bem diferente, é totalmente diferente. Né? Não tem nada a ver. E hoje, né, a gente sabe que não tem nenhum ser vivo aqui na superfície do planeta, né, igual a nós, que consiga sobreviver a um ambiente igual esse daí, né, do planeta anterior. Tá? Teve um cientista chamado Miller. Né? Ele fez um experimento em 1953. Ele nasceu em 1930 e morreu em 2007. Cara, esse cara ele era incrível. Ele simplesmente pegou as características de como era o planeta Terra antes, né? Ele formou uma atmosfera primitiva, ele colocou água em ebulição, colocou os componentes que tinha naquela época, que eram o nitrogênio, o hidrogênio, gás metano, amônia, né? E água, né? Desculpa. E aí colocou descargas elétricas nesses componentes aí. Quando ele adicionou a descarga elétrica nesses componentes, ele passou a produzir
um elemento, um caldo, tá? Um caldo bem vermelho, bem grosso. E quando ele foi analisar esse caldo, né, ele verificou que tinha dentro dele proteína. Ele falou, opa, tem alguma coisa a ver aí, porque proteína é a base da formação do DNA de todo indivíduo, de todo ser vivo, né? Então, com esse experimento, ele conseguiu criar mais uma outra hipótese e que pode chegar mais próximo da comprovação de como o planeta Terra era realmente no passado. Essa imagem a seguir aí, a gente fala da panspermia. A panspermia é uma outra teoria, né, da formação do nosso planeta. O que eles acreditam? Que todos os indivíduos que tem aqui no nosso planeta veio do espaço. E aí já vem na nossa cabeça, né? Esse veio do espaço, ele chegou aqui através de uma nave espacial, né? Veio num veículo, né, extraterrestre e por aí vai. Mas não é bem por aí. A amostra, né, e análise desses materiais aí, né, de meteoritos, meteoros, comprovavam que tinha bactérias, né, tinham seres vivos dentro delas. Só que eram seres vivos bem primitivos, bem simples, tá? A gente já teve uma aula sobre os tipos de célula, onde a gente aprendeu as células eucariontes e as procariontes. A procarionte é um tipo de célula bem primitiva, não tem núcleo, né, só tem membrana celular, algumas organelas, né, algumas possuem flagelo também, mas é uma célula bem mais simples do que a célula do nosso corpo, que é uma célula eucarionte. Beleza. Então eles acreditavam que esses indivíduos, né, vinham através dessas rochas aí. Vou só ler aqui para vocês acompanharem comigo no livro. Lá na página 310, peraí. Então, alguns cientistas propõem que cometas ou meteoritos tenham transportado não apenas elementos químicos, né, matéria-prima, como também seres vivos bem primitivos, de outra parte do espaço para a Terra. Essa hipótese então é conhecida como a panspermia. Mas atenção, não se trata da chegada de seres extraterrestres nem discos voadores, e sim micro-organismos como bactérias. Para isso acontecer, os micro-organismos deveriam resistir a uma viagem no espaço, suportar a radiação ultravioleta solar direta e a temperatura extremamente baixa no espaço. Será que algum micro-organismo suportaria essas condições? Então, estudos, né, feitos de vulcões, para quem não sabe, né, ou para quem nunca teve o prazer de chegar perto de um vulcão, galera, é algo muito quente. Tá? A temperatura interna de um vulcão é em torno de 4.000 a 6.000 graus Celsius, então é bem quente. E os cientistas conseguiram coletar material e conseguiram verificar que tinha seres vivos dentro daquela matéria. Tá? Então, se, por exemplo, um ser vivo consegue sobreviver a 6.000 graus Celsius, por que ele não conseguiria sobreviver numa temperatura abaixo disso? Né? Então, foi a partir daí que eles conseguiram criar essas hipóteses. Tá? Então, galera, o nosso conteúdo, né, sobre como surgiu os primeiros seres vivos, a gente finaliza ele por aqui, tá? Tem uma atividade aí para vocês fazerem, né, na página 311, 312, tá ok? Só essas duas páginas aí. E por hoje é somente isso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam compreendendo esse conteúdo aí. Tá? Ele é um conteúdo um pouquinho mais difícil, mas ele é interessante porque ele conta a história do surgimento da hipótese, né? Do surgimento do nosso planeta, de como era tudo desde o início. Tá ok?
Muito obrigado aí e um bom dia a todos.